A paz do Senhor Jesus, uma boa noite para você. Tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem. Nós estamos aqui seguindo com o nosso propósito, porque a Bíblia diz. E hoje nós faremos a leitura do Salmo 3. Tá com a sua Bíblia na mão? Pegue ela aí, vamos acompanhar? A minha Bíblia tem por título assim: Davi confia em Deus na sua adversidade. O salmo se inicia assim: Senhor, como se têm multiplicado os meus adversários. São muitos que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor e ele ouviu-me desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi. Acordei porque o Senhor me sustentou. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim ao meu redor. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos no queixos, quebraste os dentes dos ímpios. A salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. Quando nós lemos esse salmo, nós estudamos e aprendemos que esse salmo foi escrito por Davi. E qual foi o momento que Davi escreve esse salmo? A Bíblia diz lá em 2 Samuel 15 que o seu filho Absalão, ele começa a tramar um plano, arquitetar, levantar um povo, trazer palavras bonitas para agradar o povo e trazer a confiança do povo para si, com o propósito de tomar o reino do seu pai, o trono do seu pai. E a Bíblia diz que quando Davi ele escreve esse salmo, ele está escrevendo depois de fugir de Jerusalém, quando seu filho Absalão tomou o trono. E por que Davi foge? Porque Davi ele não queria entrar em conflito, ele não queria entrar em guerra com o seu filho, ele entendeu melhor que era momento de se afastar e de recuar. E tem momentos na vida da gente que a melhor resposta é o silêncio. A melhor resposta é o recuar, é diminuir a velocidade. Nesse recuar, ele não fica oprimido, triste, cabisbaixo, não, mas ele ergue uma oração ao Senhor. E na sua oração ele diz: Senhor, ele desabafa, como se tem multiplicado os meus adversários. E muitas vezes na nossa vida é assim. São adversários visíveis e também são adversários invisíveis. O adversário da nossa alma, ele trama, range como um leão, procurando a quem possa tragar. E sempre vem uma situação contra as nossas vidas, muitas vezes para nos entristecer. Às vezes são ataques do inimigo, dardos inflamados contra a nossa vida que nos acometem de dores no corpo, problemas na nossa mente, desassossegos na nossa alma. Muitas vezes são legiões de demônio contra a nossa vida, mas quando você se sentir assim, cansado, esgotado, clame ao Senhor. Quando você ver uma situação de guerra iminente contra a tua vida, observe, veja se é tempo de falar ou se é tempo de fazer como Davi, se retirar, porque ele se retira, mas ele se retira da presença do homem, mas ele se lança diante do Senhor e fala: Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários, são muitos que se levantam contra mim, muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele. E muitas vezes quando nós estamos em guerra, fragilizado, coisas que vêm como aqui no verso 2, o pior ataque é quando alguém vem e fala: cadê o seu Deus? Ah, o Senhor o abandonou. Muitas vezes o adversário ele é tão assim, sabe, agiloso, que ele vem com um sapatinho de algodão, vê aquele momento que você tá cabisbaixo e usa sempre alguém para falar: cadê teu Deus? Não é você que serve a Deus, não é você que vive cantando, não é você que vai aos cultos todos os domingos, mas quando vir essas situações na tua vida, faça igual Davi. Nos dois primeiros versículos, nos dois primeiros versos, ele está conhecendo que ele está em conflito com as suas dificuldades, mas quando chega aqui no verso 3 e 4, olha o que ele fala: mas tu, Senhor,
És o meu escudo para mim, a minha glória, o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor e ele ouviu-me desde o seu santo monte. E quando a gente fala, és o meu escudo, o escudo não é uma arma de ataque, mas ele é uma arma de defesa. Nessa noite, permita que o Senhor seja, oh, aleluia, a sua defesa. Tem vezes que nós vamos usar armas de ataque como Davi, que rondou aquela funda com aquela pedra e a pedra foi um ataque, mas tem horas que nós vamos ter que usar armas de defesa. E nesse salmo nós aprendemos que o Senhor, ele era a defesa de Davi. E quando o Senhor nos defende, nós não precisamos perder tempo nos explicando e te falando nada. Também diz que a minha glória é o Senhor que exalta a minha cabeça. Quando nós entramos em silêncio, permitimos que o Senhor nos defenda, pode ter certeza, meu querido e minha querida irmã, a exaltação do Senhor, ela vem. E quando a exaltação do Senhor vem, ela vem notória. Ela vem para todos verem. Para verem para quê, irmã Ângela? Para ver que Deus é comigo? Não, mas para que o nome do Senhor, ele seja glorificado. E diz mais a palavra do Senhor: com a minha voz eu clamei ao Senhor e ele me ouviu desde o seu santo monte. Oh, rebachuri, calamanturi, balabassubria. Ainda que você esteja nas profundezas, ainda que você possa estar numa cova, oh, rebachuri, calamantobia. Se você clamar ao Senhor, recalabachura, o seu clamor sobe e o Senhor, independente de estar no céu, no seu lugar santo, ele ouve a tua oração e ele vem com a resposta e com o livramento. Porque aqui depois que o Senhor, que Davi, ele clama ao Senhor, ele reconhece e fala: olha, vou fazer uma reflexão. Eu me deitei, eu dormi, acordei, sabe por quê? Porque o Senhor me sustentou. Querido, quem te sustenta é Deus. Basta somente você reconhecer, basta somente você clamar ao Senhor. Vai ter horas que você vai ter que recuar, vai ter que se calar, mas o Senhor como escudo te defenderá de toda arma forjada do maligno contra a tua vida, em nome de Jesus o Cristo. Diz a palavra do Senhor que depois que ele reconhece que quem deu fôlego de vida para ele foi Deus, vem aquela graça de Deus sobre a vida dele e aí ele declara: não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim ao meu redor. Oh, aleluia! Quando nós deixamos o Senhor tomar à nossa frente algumas situações, vem uma graça de Deus que se apodera de nós, e aí vem a autoridade, e nós não tememos aquilo que é visível, porque nós cremos no nosso Deus que é poderoso para fazer obras maravilhosas em lugares que nós não vemos. E diz a palavra do Senhor que ele fala assim, ó: levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos e quebraste os dentes dos ímpios. Ah, Deus, glória a Jesus. Ele começa a declarar a vitória dele, ele começa a entender que aquela guerra não era dele, que era o Senhor que ia tomar a frente, porque ele estava confiando no Senhor. E aí ele finaliza esse salmo com o verso 8 dizendo: a salvação, ela vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. Creia em nome de Jesus. Se você confiar, se você usar, aleluia, as estratégias bíblicas que o Senhor nos dá em cada das suas palavras, pode ter certeza, Deus não vai permitir que nenhum da sua casa se
perca, ainda que tentem tirar aquilo que é trono, mas Satanás, em nome de Jesus, não vai tronar na tua casa, na tua família, na tua vida, porque você tem um Senhor que ele é o teu escudo e ele te defende, e a salvação será estabelecida na sua casa, assim como Josué falou, você declarará. Perdão, eu e minha casa serviremos ao Senhor, e sobre o teu povo seja a tua bênção. Oh, irmão, oh, remachobi calabassubri andaramassúria, quando nós servimos a esse Senhor por aquilo que Ele é, não por aquilo que as mãos dele pode nos oferecer, as bênçãos do Senhor é sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Davi, ele precisava passar por esse momento, muitas vezes de correr do filho, de se esquivar. Por quê? Porque lá atrás ele tinha cometido coisas que não tinham agradado ao Senhor, porém o Senhor declara em sua palavra que ele era um homem segundo o coração de Deus, porque sobre ele havia vindo o arrependimento. Porém, algumas consequências vêm sobre a nossa vida. Tem lutas que nós passamos que muitas vezes, infelizmente, são sementes que nós lançamos lá atrás, mas o Senhor, nessa noite, ele te diz: deixa que essa causa eu luto, fecha, decalamancho, remandarabasúbria, a tua boca, labachúria, remanturibalabasúbria, que tu vai ver o que eu, o Senhor, vou fazer. Vou vir com a salvação e a minha bênção será sobre a tua vida, a tua casa, a tua família. A tua guerra não é contra a carne, não é contra a sangue, é contra as hostes espirituais da maldade. E guerra assim a gente só vence, sabe como? Orando, jejuando, mas em primeiro lugar, vigiando. Nessa noite, tampe as brechas, confia no Senhor, e as demais coisas você vai ver o que o Senhor vai fazer ao teu favor. Fica com Deus. Terceiro dia, terceiro salmo. Te espero amanhã no Salmo 4. Pode divulgar, pode compartilhar, porque a palavra de Deus alimenta aquele que está faminto, aquele que precisa de uma palavra de ânimo no espírito, em nome de Jesus.